Será que Ana com Armas vai segurar o legado de John Wick? Show me the money! What I call them? Funko Fun! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá dar mais uma olhadinha nos números ajustados desse final de semana, assim como anda a situação no Brasil e no restante do mundo. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá pessoal, nós terminamos o mês de maio, vamos começar o mês de junho aí, que segue com estreias quentes, com a dominância do Lilo e Stitch, do Missão Impossível. Inclusive, ao final aqui das telas habituais, quero trazer um levantamento do mês de maio no geral nos Estados Unidos e como ele se compara com alguns outros meses de maio, A gente teve um desempenho bem interessante, foi quase $1 bilhão na bilheteria doméstica só no mês de maio, isso graças ao Lilo e Stitch, principalmente, Mas vamos dar uma olhadinha então, começando pelos números ajustados do final de semana, onde o Lilo e Stitch trouxe 61,808 milhões, o Missão Impossível, o acerto final, ficou com 27,218 milhões, o Karate Kid Lendas teve uma estreia abaixo ainda do que o anunciado, com 20,302 milhões, inclusive a Sony já anunciou que o filme chega no digital no final desse mês, então ele não vai ter nenhum mês inteiro de exclusividade no cinema dos Estados Unidos. O Premonição 6 Laços de Sangue fechou com 10,900 milhões e o Faça Ela Voltar da 24 com 7,81 milhões. Já o Pecadores da Warner Bros, que chegou no digital hoje, tanto nos Estados Unidos quanto em algumas lojas do Brasil, está com 5,270 milhões. O Thunderbolts da Disney Marvel está com 4,790 milhões. O Friendship da 24 se mantém com 2,567 milhões. O The Last Rodeo da Angel Studios fica com 2,160 milhões. E a exibição do J-Hope Tour Hope on the Stage in Japan com 939 mil. Já no Brasil, pessoal, a situação é meio que parecida, A gente está na onda do Lilo e Stitch meio que em todo lugar. O filme aí, lançado pela Disney, está em primeiro lugar com 41,375 milhões, já chegando na marca de mais de 100 milhões de reais no Brasil. O Missão Impossível, o acerto final, fica em segundo lugar com 6,315 milhões, para um total de 22 milhões aqui no país. Em terceiro lugar, o Premonição 6 Laços de Sangue se mantém com 3,702 milhões, em um total de quase 30 milhões aqui no país. Em quarto lugar, o J-Hope Tour Hope in the Stage fez mais sucesso aqui no Brasil, já que ele abriu com 2,367 milhões. Em quinto lugar, foi a exibição da final da UEFA Champions League, que a Warner disponibilizou aqui no Brasil, com valor de 1,277 milhões. Um ótimo final de semana para o PSG, inclusive. Em sexto lugar, O Homem com H da Paris Filmes tem mais uma ótima segurada, com quase 800 mil reais nesse final de semana e um total de 12 milhões no país. Em sétimo lugar, foi a estreia do Confinado da Diamond, que abriu com 506 mil. Em oitavo lugar, o Karate Kid Lendas trouxe mais 872 mil, para um total aqui no país de 11 milhões de reais. Em nono lugar, o Thunderbolts da Disney trouxe mais 282 mil, para um total de 19 milhões no país. E em décimo lugar, a estreia do Esquema Fenício da Universal, que trouxe um valor de 280 mil reais. E olhando para a situação no mundo inteiro, o top 5 de bilheteria mundial desse final de semana, a gente segue na liderança do Lilo e Stitch da Disney, que fez 176 milhões, uma queda de 42%, totalizando 610 milhões. Em segundo lugar, o Missão Impossível, o acerto final, tá com uma carreira bem parecida com o Lilo e Stitch, ele também caiu 45%, com 103,400 milhões e um total mundial de 353,818 milhões. Em terceiro lugar, o Karate Kid Lendas, muito posicionado aí pelos Estados Unidos, está com 33 milhões, já a quarta semana de exibição dele, totalizando 47 milhões de dólares. Em quarto lugar, o Premonição 6 Laços de Sangue trouxe 25,200 milhões para um total de 229,314 milhões. E em quinto lugar, muito pela estreia nos Estados Unidos, o Faça Ela Voltar da A24, que tem distribuição da Sony em alguns mercados internacionais, abriu com 8,81
milhões. E eu lembro a vocês que esse filme aí só chega no Brasil em agosto. E agora para os números dessa segunda-feira nos Estados Unidos, pessoal, o Lilo e Stitch lidera mais uma vez com 5,308 milhões, totalizando 284,238 milhões. O Missão Impossível, o acerto de contas, fica em segundo lugar com 2,631 milhões e um total de 125,167 milhões. Em terceiro lugar, o Karate Kid Lendas trouxe 1,333 milhões para um total de 21,675 milhões. Em quarto lugar, o Premonição 6 trouxe mais 1,301 milhões e um total doméstico de 113 milhões. Em quinto lugar, o Pecadores trouxe mais 645 mil para um total doméstico de mais de 267 milhões. Em sexto lugar, o Thunderbolt trouxe mais 494 mil para um total doméstico que já passa de 182 milhões. Em sétimo lugar, o The Last Rodeo trouxe mais 250 mil para um total doméstico de 11 milhões de dólares. Em oitavo lugar, filme que chega na Amazon nessa semana é o Computador 2, que tem 76 mil e um total doméstico de 65 milhões. Em nono lugar, um filme Minecraft fecha com 67 mil para um total doméstico de 423 milhões. E em décimo lugar, filme que fez uma boa estreia no limitado nesse final de semana nos Estados Unidos, o Esquema Fenício da Focus, trouxe 42 mil para um total de 603 mil nos Estados Unidos. Lembrando que ele estreou nesse final de semana em um número bem pequeno de salas, o que já é uma marca do Wes Anderson, que consegue atrair muito bem o público nichado dele. E antes de eu falar, sobre a principal estreia da semana, que é o Bailarina, eu acho que vale a pena eu dar um destaque aqui, pessoal, para o mês de maio, porque eu estava pensando nas arrecadações domésticas do mês de maio, tudo que foi arrecadado nos Estados Unidos nesse mês. E o mês de maio de 2025 trouxe um desempenho bem interessante, já que o total acumulativo dele foi de 967,511 milhões só nos Estados Unidos, o que já representa aí o maior mês de maio nos Estados Unidos desde 2019, que foi um grande ano, foi um ano tremendo, o último grande ano antes da pandemia, da queda. A gente pode ver que 2020, o mês de maio, nem chegou a $1 milhão. Então, quase 1 bilhão aqui em 2025, isso é ótimo, impulsionado aí pelo Lilo e Stitch, com toda certeza. Eu até, vendo aqui nessa tela, parei para ver que o maior mês de maio foi justamente aquele de 2013, que era o recorde anterior do maior Memorial Day que eu comentei há algumas semanas aqui no canal. Foi o mês de 1 bilhão 143 milhões, liderado pelo Homem de Ferro 3, que foi a grande estreia daquele mês. A gente já viu períodos aí, de 2011 até 2015, de forma ininterrupta, a gente teve um mês de maio com 1 bilhão na arrecadação doméstica. Então, quis compartilhar com vocês, achei uma boa curiosidade, deem uma olhada aí na tela que foi disponibilizada pelo Box Office Mojo, tem muitas informações legais aqui. E claro, nesse final de semana, a grande estreia é o Bailarina, do mundo de John Wick, do mundo de John Wick, Bailarina, tem um título péssimo, que é a Lionsgate bem desesperada, Eu não vi o filme ainda, tenho boas expectativas, eu acho que ele parece legal, mas não dá pra negar que a Lionsgate está desesperada com esse filme. Foi tanto trailer, tanto clipe, tanta ação, tanto pôster, tanto tudo, que eles precisam que esse filme seja um sucesso. Vai ser um teste de fogo para eles, ver se a franquia John Wick sobrevive no cinema sem o Keanu Reeves, e olha que o Keanu Reeves está nesse filme também. Então, vamos ver, É um filme de 80 milhões de dólares, o orçamento deve ter sido um pouquinho maior, já que ele teve muitas refilmagens. Vai ser a principal estreia, não sei se ele vai conseguir tirar o Lilo e Stitch do topo, acho difícil, mas ele pode trazer uma ameaça aí para o Missão Impossível, talvez, Vai ser Rated R, como toda a franquia John Wick. Também vai ter a expansão do Esquema Fenício, que a Focus está levando para os Estados Unidos. Eu acho que ele pode figurar no mínimo no top 10, pelo menos. Então vamos ver. Estou curioso com a performance do Bailarina. Vou assistir o filme hoje e amanhã mesmo eu trago minhas impressões, que eu achei dele. Deixe nos comentários depois, pessoal, suas expectativas para o Bailarina. Se vocês acham que vai ser um bom filme, se ele vai conseguir manter o nível alto financeiro da franquia John Wick. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.